pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Lucas do Kratoncast, podcast aí de geologia, novo podcast de geologia. Sejam bem-vindos aí. Primeiramente eu queria mandar um salve aí pro Rafael Bocardo, meu amigo que me deu umas dicas aí de podcast, e também pro Daniel pelo feedback dos dois primeiros episódios. E eu queria também falar para vocês seguirem a gente aí no Instagram, @KratonCast. Dê uma força lá pra gente, se vocês puderem, beleza? Pessoal, nesse terceiro episódio eu resolvi levantar algumas questões do porquê ou não estudar geologia, e é um episódio aí voltado principalmente para quem está na dúvida, é, para se questionar e pensar um pouco sobre isso, beleza? Vamos que vamos. Come on. Então, galera, eu levantei aqui 6 principais questões. Esse é o primeiro episódio que escrevi uma pequena pauta aqui, então eu vou tentar para organizar melhor os pensamentos aqui. Então, vou falar para vocês é, sobre 6 principais questões aí que eu acredito que vão influenciar na decisão em fazer geologia ou não. A primeira delas, e a mais importante, é se você gosta de ir para o campo. Sim, no campo, as atividades de campo aí de geologia, elas são aonde o estudante ele vai ter a oportunidade de ver tudo que ele, de observar o registro dos conceitos que ele aprendeu em sala de aula, é, como esse registro ocorre na natureza. Então, na sala de aula, no laboratório, você vai aprender os conceitos e a teoria por trás dos processos geológicos, e vai ser ali no campo onde você vai de fato ver o registro. Então, você vai ver a rocha e vai tentar resolver os problemas. Eu particularmente acho que as atividades de campo elas são a melhor parte da geologia. As principais memórias aí que eu tenho é, são das atividades de campo, salve aí diretoria, e, e é no campo onde de fato o aluno aprende geologia. Então, algumas coisas a se pensar com relação ao campo é que as condições, elas não, apesar do campo ser maravilhoso, as condições não são ideais, né? Então, sempre vão existir aí alguns perrengues com relação a tempo, as questões ali da periculosidade mesmo de se embrenhar no mato e lidar com pessoas ali no mapeamento geológico, por exemplo, onde você vai entrando nas propriedades, às vezes pode surgir algum clima ruim. Então, o campo ele exige certos cuidados. Então, se a pessoa ela não tá muito disposta a sair um pouco da zona de conforto e encarar esses perrengues, é, é algo a se pensar. O campo também ele é bastante trabalho, então é acordar cedo e dormir tarde e trabalhar bastante. E, e o campo é o lugar, para mim, pelo menos, foi onde eu conheci, eu tive a oportunidade de conhecer lugares que eu nunca conheci antes. Então, e que eu não teria oportunidade de conhecer se não fosse pelos campos de geologia. Então, eu cheguei a fazer alguns campos bem legais ali para o litoral norte de São Paulo, em São Sebastião, Argentina, Nova Zelândia, Estados Unidos. Então, é, os campos eles são uma oportunidade única para você conhecer lugares e sair daí da bolha, principalmente de quem é da cidade grande aí, assim como eu que sou paulistano. A geologia me ajudou bastante em conhecer um pouco mais do Brasil. Então o campo ele é muito legal, ele é muito importante, mas algumas pessoas não se sentem tão confortáveis passando pelos perrengues aí que o campo apresenta. Então isso é algo bastante importante a se pensar, e o campo é algo que vai seguir é, com o geólogo, vai ser uma atividade aí corriqueira para o geólogo durante a sua carreira, principalmente, pelo menos para a maioria dos geólogos. A segunda questão que eu levantei é se você gosta de exatas. Sim, quem escutou aí o episódio número 2 do Kratoncast viu que eu dei uma passada sobre a grade curricular ali da Universidade de São Paulo, e pelo menos ali na USP são 11 disciplinas de matemática, física, química e estatística. Se você pegar que a média de disciplinas por semestre são 5, isso dá um total de praticamente um ano só de exatas.
E isso pode ser frustrante aí para algumas pessoas. Conheço algumas pessoas que ficaram bem desanimadas ah, por causa da carga de ciências exatas. Esse é um problema que. Problema não, né? Mas essa é uma característica do curso da Unicamp, por exemplo, onde o pessoal da graduação eles fazem ah, as disciplinas de exatas com o pessoal da física, com o pessoal da matemática, e são cursos, são disciplinas conhecidas por serem bem difíceis, então a galera, infelizmente, acaba eh, passando um pouco de dificuldade com relação a essas disciplinas e até deixando um pouco de lado as disciplinas de geologia, o que não é o ideal. Então, esse gosto por exatas, você não precisa gostar, não precisa amar, mas pelo menos é, conseguir estudar aí com uma certa eficiência já é o suficiente. A terceira questão que eu levantei é como você se sente longe da sua família. Então, durante a graduação, já existem campos relativamente longos, aí de 2 semanas, mais ou menos. Outras universidades aí brasileiras devem ter campos ainda maiores do que isso, mais longos. E antigamente eu achava que esses campos já eram, nossa, 15 dias é bastante coisa. E acabou que quando eu fui me formando e conhecendo, eu e meus amigos, a gente foi vendo como as coisas funcionam depois da graduação, a gente viu que esses campos podem ser muito mais, na verdade, principalmente em empresas, assim. Eu conheço pessoas ali no setor de consultoria ambiental que eles passam meses supervisionando projetos e instalando postos e coisas desse tipo longe de casa. Então, é algo que o geólogo ele tem que também tá disposto a fazer. Quem vai seguir aí a carreira acadêmica, se a pessoa estuda na mesma cidade em que nasceu e morou, muito que bem, mas se a pessoa quer fazer um mestrado, um doutorado e, e eventualmente, a não sei, virar pesquisador ou professor, ele provavelmente vai fazer essas atividades ali longe de casa. Então, também é algo bastante importante a se pensar. A quarta questão que eu levantei é se o aluno ele está disposto a enfrentar o vestibular das universidades públicas. Então, a geologia é um curso bastante caro, ele exige uma estrutura em termos de laboratório e toda a logística de campo, que envolve bastante dinheiro. Então, o curso de geologia, a regra, existem exceções, como a Unimonte e a Unicinos, que são faculdades particulares, salvo Guiseira, mas a universidade pública, ela é onde ocorrem os principais cursos de geologia. Então, o UNB, o FMG, o USP, o UFC, o FPA, todas essas universidades é onde existem os principais cursos de geologia. Eu dei uma olhada aqui nas notas de corte da FUVEST e na relação candidato-vaga, então as notas de corte, pelo menos do vestibular da, da USP, ficaram ali entre mais ou menos na média de 45 aí nos últimos 2 anos, o que representa uma nota de corte é, a metade da prova. Então, no geral, as notas de corte elas são medianas. A dificuldade para se entrar num curso de geologia atualmente é média, não é o curso mais difícil, né? Medicina, direito, engenharia, mas também não são os cursos mais simples e fáceis de se entrar. É, eu abri aqui o site do Sisu para dar uma olhada qual que é a nota de corte com relação ao Enem, né, na entrada nas universidades federais e a nota de corte vem caindo de 2013 para cá. 2013 é de 715, 2018 foi de 675 pontos. Então a nota de corte do Sisu vem caindo. E, bom, recomendo o pessoal entrar na internet e dar uma pesquisadinha com relação a isso. Eu estou um pouco desatualizado de como que anda o vestibular, o meu já foi há um tempinho atrás. Então, entrem aí, confiram, mas saibam que o curso é um curso mediano na questão da dificuldade. Essa questão do vestibular, então, levanta as condições dos alunos que não tiveram ensino médio bom. Então, toda essa coisa do cursinho, pelo menos aqui na capital paulista, os cursinhos estão bem caros, mais de R$ 1.000 de mensalidade. Mas existem aí uns cursinhos populares que são mais acessíveis para a galera. Então, existem meios de se contornar
e estudar bastante para entrar no cursinho do vestibular. Mas isso é algo importante. O curso de geologia ele é está principalmente nas universidades públicas e isso implica na jornada aí do vestibular. É, a quinta questão é se o aluno está disposto a entrar numa área que é fortemente influenciada pela economia do país. A situação aí alguns anos atrás, de mais ou menos de 2013 até, até o ano que eu me formei, 2016, a perspectiva estava bem ruim. A geologia estava passando por o Brasil, né, acredito que a economia estava passando por uma certa crise e a geologia é um setor, é uma área em que essa crise é refletida bastante. Então, bastante gente que se formou comigo acabou ficando desempregado um tempo, mas a notícia boa é que nos últimos 2 anos, mais ou menos, existem alguns sinais aí de melhora. Parece que o mercado para geólogos está ficando um pouco mais aquecido, então algumas pessoas que eu conheço também é, conseguiram ser alocadas, salve Billy. E, e é isso, a geologia é um curso em que existe essa influência da macroeconomia brasileira. Não vou entrar aqui no mérito da transição aí dos governos, da questão política, mas aparentemente existe aí um sinal de melhora é, no mercado para geólogos. Então, essa não é uma área, por exemplo, como TI, né, onde existe demanda, vai existir demanda aí por anos. É, a geologia é algo que, infelizmente, está dependendo muito ainda da economia brasileira, então isso é algo a se pensar também. E, finalmente, galera, tem o problema da questão social, né, e da questão de consciência e é, esse é um problema, é uma situação complexa e pode ser um pouco, pode ser até um, eu posso até fazer um episódio com relação a isso, mas é, infelizmente aí o curso de geologia ele ainda sofre, ele ainda apresenta resquícios, né, de, de um curso um pouco homofóbico e machista. Sempre existiu aí ao longo do tempo é, principalmente aí pela velha guarda, claro que existiam exceções, mas existe sempre aquele estigma do perfil do geólogo, né, do brucutu, se enfiando no mato e todo e todo grosso e, e então isso acabou levando, infelizmente, ao curso de geologia ter, acredito eu, essa é a minha opinião, pelo menos uma fama de ser um curso antigamente bastante homofóbico e machista e não tão inclusivo. Entretanto, felizmente, ao longo dos últimos anos, aí, não só na geologia, como dentro das universidades e aí, nos diversos cursos, ah, existem algumas. A mentalidade vem mudando, né? O curso de geologia, pelo menos eu sinto que tá cada vez mais inclusivo para as pessoas que antigamente sofriam algum tipo de preconceito e coisas desse tipo. Então, também é algo a ser pensado. O curso de geologia, infelizmente, hoje ainda não é o mais inclusivo de todos e existem algumas questões que ainda podem deixar algumas pessoas para baixo. Principalmente coisas de, por exemplo, mulheres em campo, né, tendo que tratar com pessoas e o pessoal que trampa mais ali no dia a dia. Então, existem aí algumas dificuldades, mas isso não deveria ser motivo para ninguém deixar de fazer geologia, muito pelo contrário, quanto mais as pessoas fizerem e, e acrescentarem e diversificarem o curso de geologia, melhor. A geologia e a natureza, o registro geológico está para todo mundo, e assim como a ciência e assim como devia ser, deviam ser todas as áreas aí da nossa sociedade. Falem bonito, hein, pessoal? Por enquanto é isso. Eu vou ficando. Esse episódio vai ficando por aqui. E é nóis, galera. Deem uma força lá no Instagram. Segue nós. Abraço.